pessoal, tudo bem? Agorinha mesmo me vou para o mercado a conversar com um amigo. Ele estava de férias e tinha ido para casa, o que significa que precisávamos colocar os papos em dia. Eu tinha, sei lá, 5 anos. Fomos, fizemos o que tinha que fazer e regressamos. Um tanto depois, saí para caminhar pela ilha e me deparei com um grande palco próximo ao prédio central. E então passei por um outro prédio para ajudar meu amigo a mover as coisas que ele deixou aqui semestre passado. Estudante seus afazeres, começo de ano. Agora a questão era, aonde estão as coisas? Uns 20 minutos depois saímos com as malas. Algum tempo depois saí mais uma vez, já que era o aniversário de uma amiga. Incrivelmente, no ônibus havia na tela informativa uma curiosidade, falando que o maior topázio já encontrado se chama El Dorado, pesa aproximadamente 6,2 quilos e foi encontrado no Brasil. Nesse dia havia uma baita neblina, que estava a cobrir toda a cidade, não apenas a ilha. Já lá próximo do local do aniversário, há um estádio. E nesse dia houve um jogo, no qual o time de Vladivostok ganhou. Segui então meu caminho até a orla da cidade. Lá colocaram uma escultura interessante. Um tigre feito com sucata. Esperei um tantinho e por fim a mesa que foi reservada para nós. O banho de lá é confortável, mas a pia é terrível. Nota pia de 10. Com então a presença da aniversariante, começamos a conversar e fazer nossos pedidos. Pedi um curry com naan, pão indiano. Dia 23, será que ela consegue no Brasil? Foi legal, pagamos a conta e saímos. Porque faltou dinheiro. Lá fora então, fomos para a parada de ônibus e tomamos uma foto geral. Fazia tempo que não acontecia uma dessas. E então de volta a campus. Ah, mimir. O dia seguinte foi um dia único. Foi o primeiro dia de aula do meu novo curso. Levantei cedo e me preparei. O dia estava aberto e ensolarado. E eu continha em si uma certa emoção e certa ansiedade. Sendo bem sincero com vocês, eu até a noite anterior não sabia como que aconteceria o primeiro dia de aula. Enfim, fui para onde devia e lá nos guiaram para um grande auditório onde começaram a explicar tudo. De lá então passamos para outra sala e por fim acabou. Foi bem informativo. Nada de emergencial, mas informativo. Então fui para a cidade. Mais uma vez estive lá por causa de documentos. E aqui seguem algumas imagens do centro ensolarado de Vladivostok. Então voltei para casa. Nesse mesmo dia, aconteceria um evento chamado Dia do Calouro. Um amigo também queria ir, então fomos nós. Já próximos, podíamos escutar o som e ver a grande presença de pessoas. Lá realmente estava lotado. E a propósito, é para isso que criaram aquele palco. E lá haviam também atrações diferenciadas. No palco principal, diversas apresentações diferentes aconteceram. Primeiro, danças russas típicas, seguidas então por jazz e etc. E eu então me fui de lá e caminhei um pouco pela orla. Quando passei de volta pela área, peguei um kvass. Kvass é uma bebida não alcoólica que tem gosto de pão. Já no dia seguinte, Vocês estão me vendo de óculos, de boné, mas hoje tá frio. Socorro. depois das aulas, fiz minha carteira de estudante, que eu gostei por sinal de como sair na foto, e fui para uma loja pegar uma encomenda. Eles mostram como se faz. Coloca o número do pedido e pega o recibo, e eles lhe dão a entrega. Na semana anterior, a fonte do meu computador havia queimado, por isso foi providenciar uma nova. Agora é só trocar. Mais um dia, mais um problema com documentos. Fui com alguns amigos para o centro, ajudá-los a fazer a tradução do passaporte. Passamos por uma loja de doce e digo para vocês que esses doces não me atraem, acredita? Logo então, aquela passada pela repartição pública. Lá fizemos o processo que precisávamos fazer, nos disseram para voltar uma semana, que o documento final estaria pronto. Nisso me despedi dos meus amigos e fui comer. Peguei um yakisoba, tava muito bom. E me fui.
Nisso avistei um jato. Muito interessante. Fui então para o centro e passei pela praça que foi reformada recentemente. Lá há um memorial a um explorador russo. Nisso vamos nós descendo a rua. Aqui podemos ver o horário do rush da cidade de Vladivostok. Dizem que para cada habitante da cidade há 2 carros, o que significa, no mínimo, que há o dobro de automóveis em relação ao número de habitantes. Imagine só! Nisso fui para a direção do ponto de encontro, e lá havia bastante movimento. O ponto de encontro foi esse restaurante. E pouco tempo depois, aqui está, chegou a Nastya. Passamos rapidinho na farmácia, vimos uma galera artista de rua e fomos para o restaurante. Lá há um ambiente incrível e uma comida ainda mais fenomenal. Se vier algum dia para Vladivostok, prove o hachapuri do restaurante Supra. Foi um baita reencontro. Eu não havia desde o ano passado. Tudo terminou bem. E cada um foi para sua respectiva casa.